Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Estamos aqui nesse dia maravilhoso, tremendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, para dar início ao culto do sábado, dia 21 de fevereiro de 2026, aqui na Igreja Evangélica Unidos com Cristo, estabelecida em Hamamatsu, no estado de Shizuoka e no país Japão. Você é nosso convidado especial, em nome de Jesus, para participar desse culto em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje é uma bênção que eu estou fazendo aniversário, que Deus abençoe toda a minha família do Brasil, todos que estão felicitando a minha vida, os países que estão felicitando, África, Paquistão e outros países também Filipinas e outros países que eu estou esquecendo, mas que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Eu vou estar respondendo essa noite a todos vocês em nome de Jesus, amém? E a minha família, abençoados aqui do Japão, que me levou hoje para comemorar em nome de Jesus, né? Fizeram uma surpresa para mim, glória a Deus por isso, né? Mas fecha teus olhos e curva sua cabeça, vamos fazer uma oração para nós dar início ao culto do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, eu quero agradecer ao Senhor por mais um ano de vida na minha vida, Senhor, fazendo a Tua obra, fazendo a Tua vontade, Teu querer, que eu possa estar continuando com a minha família aqui no Japão, Senhor, levando a palavra do Senhor aos Teus filhos, e eles possam receber, e suas famílias também, sendo abençoados, meu Pai, que toca no coração de cada um deles. Peço ao Espírito Santo que revele a palavra dessa noite a todos nós, e toque em nossos corações para nós aprendermos mais a vontade do Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir lá em Salmo 137, eu quero que você nos acompanhe junto com a pastora Glória, que ela vai meditar para todos nós, ler a palavra do Senhor. Salmo 137, do versículo 1 ao versículo 9. Vamos, pega a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, abre lá no aplicativo e vamos acompanhar com a pastora Glória, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Primeiro quero parabenizar o meu marido, amém, meu pastor, glória a Deus, por mais um ano de vida na presença do Senhor. Que Deus continue abençoando, derramando muita saúde, direção do Espírito Santo e cuidando de cada um de nós, em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida. Glória a Deus, amém. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos em Moçambique. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Irmãos, vamos abrir aqui em Salmo 137, em nome de Jesus, que diz assim: saudades da pátria. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém. Pois diziam: arrasai, arrasai-a, até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Amém, glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, que a palavra do Senhor, Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus, a minha esposa, amém, amém. A palavra do Senhor nos diz a saudade da nossa pátria. Você que tem uma pátria, nós que temos uma pátria aqui na terra, mas a nossa pátria, aleluia, é lá no céu. Nossa pátria é com o Deus Todo-Poderoso,
a pátria que o Senhor está nos esperando para que a nossa salvação, nós possamos viver eternamente com Ele lá no céu, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Vamos direto para a palavra do Senhor dessa noite, palavra poderosa do Senhor. O nosso tema é o Espírito Santo, nosso Consolador. Glória a Deus. Quero que você abra lá em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, vamos meditar na palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se vocês viram aí a respeito de Isaías capítulo 40, a qual minha esposa escreveu na internet, aleluia, felicitando o meu aniversário, e ela usou muito bem essa palavra me inspirou para pregar hoje, essa noite, em nome de Jesus. E eu vou pregar, e que o Espírito Santo possa revelar a todos nós, em nome de Jesus, aleluia, que todas as esposas possam ter esse mesmo pensamento, essa mesma direção, pela palavra de Deus, felicitar os seus maridos, com muito amor, muito carinho, aleluia, que Deus vai abençoar muito, muito, muito a sua vida, em nome de Jesus, aleluia. A mulher sábia, ela edifica a casa. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Então, você já abriu aí na sua Bíblia? Isaías capítulo 40, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 31, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso: o Senhor vem. Glória a Deus. Você acredita nisso, que o Senhor vem? O Senhor Jesus Cristo vem buscar a sua noiva pela segunda vez, descer aqui na terra. Então, se prepara. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhes que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Aleluia. Todo vale será aterrado, nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará em toda a carne, e haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Secar-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Até que eu quero meditar junto com você a respeito dessa palavra, a respeito desses 8 versículos que são poderosos para nossas vidas, nos dias de hoje, no dia da sua vida, no dia da eternidade, no dia que você fechar os olhos, aleluia, porque o Senhor vem, irmão. Nós temos que acreditar nisso, temos que buscar isso, temos que guardar a palavra eternamente no nosso coração, porque nós somos realmente que nem flor, aleluia. Você já percebeu isso? Nós nascemos, crescemos, começamos a viver, e depois de uma certa idade, a partir dos 70, 80 anos, começamos a secar. Já percebeu isso? Nós vemos com os médicos, nós vemos com as ciências, nós vamos vendo que nós vamos secando. Nossa pele vai mudando, murchando, e realmente nós vamos secando que nem erva. Então tudo que Deus criou na terra é semelhante a nós que somos cria dele, que fomos criados por ele. Somos semelhantes a ele. Da mesma forma que a chuva cai, ela seca, aleluia. Da mesma forma que a flor que é plantada, a semente, ela cresce, dá flor e depois seca e cai. E assim somos nós. Nascemos, crescemos e depois morremos. Começamos a secar. E caímos. Porque depois que você morre, você não fica mais de pé.
Aleluia. Você já cai deitado, né? Não é assim que funciona? Então Isaías está recebendo uma palavra, está recebendo uma revelação. Isaías, que é um messiânico, que escreveu, aleluia, mais capítulos, 66 capítulos, parece um resumo da Bíblia, aleluia. Então, esses 66 capítulos que ele escreveu, que praticamente nós temos 66 livros na Bíblia, parece um resumo que Deus revelou a Isaías, o messiânico, e ele nos traz aqui a palavra de Deus para que nós venhamos aprender com ele, e ele pede para que nós venhamos a consolar um ao outro. Consola ao seu irmão, consola a sua família, console o seu inimigo, console a todos. Por isso que Jesus deixou aquele segundo mandamento: amar o teu irmão como a ti mesmo. Porque o vosso Deus está aí, e o vosso Deus está pronto para perdoar a todos nós. Aleluia. E existe aqui no versículo 3: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda o nosso Deus. Aleluia. Isso aqui foi dito lá em Salmos 23. Aleluia. Está escrito em Salmos 23. Isso que Isaías pegou esse versículo aqui, está escrito em Salmo 23. Aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma voz que clama no deserto, que é o João Batista. Aleluia. E ele fala: preparai o caminho do Senhor, porque endireitai no ermo vereda do nosso Deus. Nós temos que preparar o caminho do Senhor aqui na terra. Aqui na terra que nós temos que nos preparar. Aleluia. Procurar andar nos caminhos do Senhor. Preparai o caminho para o Senhor, para endireitar as veredas, porque nós somos como flor. Nascemos, murchamos. E você pode ver que tem muita flor que pode dar adubo, pode corrigir, pode dar água, que ela não volta. Ela murcha e cai. Pode até nascer outra. É como o ventre da mulher. Pode nascer o primeiro filho, depois ele pode se ir embora, pode nascer o segundo filho, e assim por diante. Então, Deus já deixou bem escrito para todos nós a palavra do Senhor, revelada aqui para Isaías, o messiânico. Glória a Deus. E ele diz assim ainda aqui, depois do versículo 8, que a palavra do nosso Deus permanece eternamente. É verdade, tudo vai passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer. Quantos já não passaram há 2000 anos atrás, que escreveram essa palavra do Senhor, o qual eles acharam nas cavernas dos pergaminhos, os pergaminhos que foram achados na caverna, lá no Mar Morto? Há 2000 anos atrás aconteceu isso, meus irmãos. E aí reuniram todos os pergaminhos, já estavam velhos, algumas partes já não existiam mais, tudo escrito em couro. Pensa você, foi achado dentro de vasos, dentro da caverna, e ali foi ajuntando todos eles, e fazendo, e conseguiram escrever a palavra do Senhor. Estava em aramaico, em hebraico, em grego, conseguiram resolver, ajuntar e escrever a palavra do Senhor. É essa palavra que está na sua mão hoje aí, que está aqui em cima do altar, no púlpito. É essa palavra que nós estamos pregando, é essa palavra que toda a nação vai ouvir e se converter. Então ele diz que a palavra permanece, e ele fala para Jerusalém, versículo 9: tu, ó Sião, Sião é Jerusalém, irmãos, que anunciais boas novas, sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente e levanta-a, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Aleluia. E aqui nós dizemos a mesma coisa aqui para o Japão. Estamos na cidade de Hamamatsu, estamos levantando a voz para falar de Deus, estamos falando do Senhor, estamos pregando,
fazendo lives, aleluia, para que vidas venham ser tocadas, para que vidas venham ser tomadas pelo nome do Senhor, pela palavra do Senhor. A palavra que você pregar nunca vai voltar vazia, creia nisso, alguém vai ouvir, que seja uma pessoa que ouve, e que se esteja transformada. Você já ganhou um galardão lá no céu, aleluia. Toda palavra que você falar, todo versículo que você falar, tudo aquilo que você anunciar, irmãos, nas redes sociais tem muitos que estão anunciando versículos, palavras, pregações, como nós. Aproveite essa máquina que entregaram para nós, isso que nós podemos colocar nas redes sociais. Não perca tempo. Tudo que você colocar nas redes sociais, que for de Deus, alguém vai ler. Aquele que mora lá no fundinho da Amazônia, que ninguém conhece, ninguém sabe quem é, pode chegar lá. Pode chegar lá no país que você nunca ouviu falar o nome desse país. Aquele que ainda não foi convertido a ele, aquele ainda que não foi tocado pela palavra de Deus, ele vai pegar essa palavra, como o guru pode traduzir qualquer coisa, a inteligência artificial também está aí para traduzir qualquer coisa, ele vai colocar lá e vai traduzir o que é aquilo, e aquilo pode adentrar sobre ele, xeramai. Aquela palavra pode entrar dentro do coração dele, da alma dele, e pode mudar tudo na vida dele. Pode mudar tudo naquele país, pode mudar tudo naquela cidade, naquele lugar, naquela casa, naquela família, naquele hospital, naquele presídio, naquele asilo, naquele hospital do câncer, hospital de crianças, naquele que só pensa em fazer o mal, o assassino, o pedófilo, todo esse povo que está perdido nas garras de Satanás. Uma palavra pode chegar e tocar na vida dele e transformar. Por isso que ele está falando: anunciai as boas novas a Jerusalém. Vamos anunciar as boas novas para todas as nações. Nós estamos no Japão, irmão, nós estamos anunciando. Onde você estiver, meu irmão, anuncie as boas novas. Não tenha vergonha de colocar nas redes sociais, não tenha vergonha de colocar no seu Facebook, no seu Instagram, onde você tiver, TikTok, muitas coisas que nós temos aí. Aleluia. Não tenha vergonha de escrever uma palavrinha, nem que você copie da Bíblia e cole lá. Amém. Vai tocar em alguém vai ler. Alguém vai ler em algum lugar no YouTube, em algum lugar. Aleluia. Faça isso aos seus amigos. Quantos amigos vocês têm no Facebook? Passe nas suas redes sociais. Aleluia. Então, meu irmão, escreva lá até o seu testemunho, se possível. O que aconteceu na sua vida depois que você aceitou Jesus Cristo? Alguém vai ler, alguém que nunca frequentou uma igreja ou se afastou da igreja, ele vai ler e fala assim: puxa vida, eu preciso voltar. Olha o que aconteceu com essa vida. Parece que é o mesmo testemunho meu. Então, eis aí está o vosso Deus. Vai chegar no coração dele, na alma dele, no espírito dele. Eis aí está o vosso Deus. Aleluia. Olha que maravilha. Hoje é o dia do meu aniversário, mais um ano de vida, irmãos. São 67 anos de vida, são 24 anos ou 25 anos de ministério, pregando a palavra, fazendo a obra do Senhor. E eu não vou parar enquanto Deus não fechar meus olhos, enquanto a flor não murchar e cair. Aleluia. Então, meu querido, o dia do teu aniversário é o dia mais feliz da sua vida. É verdade, é mais um ano que Deus te deu. É mais um ano que você vai vivendo e vai passando. E você vai deixando muita coisa para trás. E vai vivendo aquilo que Deus está te dando para o futuro.
E nós devemos agradecer sempre ao Senhor pelas coisas que Ele nos faz, nos livra, nos dá, pelas coisas que nós conquistamos. Tudo é o Senhor que vai dar a você. Uma flor só vai crescer e vai dar uma flor bonita se você cuidar dela. E nós somos cuidados e orientados e abraçados pelo grande agricultor, aleluia, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Eis que o Senhor Deus virá como poder, versículo 10. Eis que o Senhor virá com poder, e os seus braços dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. É o que eu acabei de falar, irmãos. O seu galardão está com o Senhor, e com ele a sua recompensa. O único que pode te recompensar para essa vida eterna, para que você seja salvo, é o Deus Todo-Poderoso. É amar a Deus sobre todas as coisas Ele vai te acrescentar. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus veio à terra para nos ensinar tudo isso. Ele subiu, foi assunto ao céu, mas Ele não deixou de olhar para você e falar assim: não, eu não vou deixar você aqui sozinho nessa terra, de maneira nenhuma. Vou pedir para o meu Pai mandar um Consolador. Vou pedir para o meu Pai mandar o Consolador, o Espírito Santo, um igual a mim, que vai falar de mim, que vai andar com você de lado a lado, que vai estar com você. Eis que o Senhor virá diante de você com poder, seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Versículo 11, irmãos, para quem é pastor: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, e ele guiará mensamente. Aleluia. Que você apacenta uma pessoa, pastor, que precisa, que necessita, e leva ele a Jesus, você já está ganhando galardão. Que você apacenta 1000 pessoas, você está ganhando galardão. 10.000, quantas pessoas você apacentar na sua andança como pastor? Mas não desanima. Uma pessoa ou 1000 pessoas é o mesmo galardão. Não se preocupe em quem você vai apacentar, em quem você vai falar de Jesus. Fale para todos. Todos que querem ouvir, todos que querem, todos que precisam ouvir. Então agora eles estão seguindo mais as redes sociais. Eles não querem aparecer, eles não querem mostrar a sua fraqueza, não querem mostrar a sua doença, não querem mostrar, mas estão olhando para as redes sociais, de todo lugar, de todos os países. Então aproveite. Alguém vai responder o que você escreveu. Alguém vai dizer, pode ser em qualquer língua. Você vai traduzir para ouvir. Eu recebo muitas em inglês, nas línguas deles, lá dos países asiáticos, da América, de todo lugar. Eu não sei essas línguas, até do Japão, mas eu traduzo e vejo a mensagem que está me mandando e mando para eles na mensagem deles, na língua deles. Olha que maravilha! Ou como você pode evangelizar de qualquer forma, de qualquer jeito, sentar na tua cadeira, dentro do teu quarto, dentro do teu escritório. É a mesma coisa. Vamos falar da palavra ao vivo, vamos falar da palavra quando nós estivermos junto com as pessoas, quando nós não estivermos, vamos falar da palavra do Senhor. Deus vai estar te recompensando. Tira esse tempo para você. Tira esse tempo para abraçar os cordeirinhos. Tira esse tempo para amamentar.
E o Senhor vai guiar imensamente a sua vida e os seus caminhos. Aleluia. A majestade do Senhor. Eu gosto dessa palavra, irmãos. Quando eu oro, até falo a sua majestade, sua grandeza e seu poder. Ele é majestoso mesmo. O céu é monarquia, irmão. É só Ele que manda. Não existe outro. Não existe outro acima dele, nem abaixo dele. Só existe um do lado dele direito, que é o teu Filho amado Jesus Cristo. E mostrou para ele a obediência que queria nós para ele. Nos comprou. O pai já não aguentava mais até Malaquias. Ele ficou de Malaquias a Mateus. Se você ver na sua Bíblia, tem até uma folha em branco. 400 anos de silêncio. Ele não aguentava mais fulminar aquele povo. Povo que não obedecia, povo que estava no pecado. Ele fulminava. Mandava alguém fulminar, levantava Davi, ia lá, matava a espada, levantava os reis. Era assim, mas ele não aguentava mais. Terminou em água, no dilúvio. Só salvou uma família para dar sequência, família justa de Noé, para dar sequência na criação. Um casal de cada animal para dar sequência na criação. Aleluia. Mas terminou o povo em água. Depois vem Sodoma e Gomorra, ele termina em fogo. Salva também mais uma família. Família de Ló. Mas a mulher, pensando nos pertences, nas coisas materiais, apegada às coisas materiais, olhou para trás e virou estátua de sal. A ordem foi para não olhar para trás. Deixe tudo e vá para onde eu te mandar. Não chegou assim para Abraão? Sai da tua casa, da tua parentela e vai para onde eu vou te mandar. Lá eu vou te abençoar. Ele não pensou duas vezes. Catou tudo, chamou a mulher dele. Vamos embora, mulher. Acabou. Ele não sabia para onde ia, para que lugar que tinha para ir. Foi guiado por Deus. Obediência. Chegou uma hora e chamou: Abraão, sai da tua tenda, Abraão. Vem aqui, meu filho. O céu estrelado, tinha estrela para todo lado. Abraão, olha para o alto. Está vendo essas estrelas? Eu conheço uma por seus nomes. Tinha milhares. Hoje você não vê muita estrela, por causa das fumaças, por causa de um monte de coisa, contaminação. Mas naquela época você via. Sério que se nós formos no Fonte Fuji e subir até a boca dele lá, à noite nós vemos as estrelas de perto. Eu acredito. Isso é a coisa mais linda. Então Abraão saiu na sua tenda e olhou naquele deserto. Aquelas estrelas, Deus falou: está vendo essas estrelas? O povo que eu vou te dar. Se você consegue contar as estrelas que tem aí, Abraão? Não, Senhor, não consigo. São muitas. Então o povo que eu vou te dar, a geração que eu vou te dar, é mais do que essas estrelas. E Abraão seguiu em obediência. E se nós olharmos, nós que estamos aqui no Japão, e muitos de vocês que vão para outra pátria, sem saber a língua, sem nada, enviado para pregar a palavra do Senhor, a bênção do Senhor, você nem sabe o que você vai ver lá pela frente, nem sabe o que vai acontecer, você só sabe que você vai. E se você obedecer, meu irmão, missionário de Jesus, o Espírito Santo vai te trazer e não vai te faltar nada. Não adianta você querer ir naquele lugar que você quer ir. Você tem que ir quando Deus te enviar. Da mesma forma que nós somos enviados aqui para o Japão. Já vai fazer 10 anos que estamos aqui. Falando a palavra, fazendo obra, mexe daqui, mexe dali, corre daqui, corre dali, ajuda uma igreja, faz um serviço, nós somos assim. O povo vem, vai, o povo vem, sai, o povo vai para outra cidade, vai trabalhar em outra cidade,
Aqui as igrejas é uma rodoviária. O pessoal chega com as suas malas e já viaja. Daqui a pouco está viajando já para outro lugar, já está indo para outro lugar, já está indo para o Brasil. É assim. E nós estamos aí. A porta da igreja está aberta. E o inferno não prevalecerá sobre ela. Pode ser até aqui nesse Japão, que o principado e a potestade está solto aí. Mas nós estamos aqui para expulsar, estamos aqui para abraçar o povo japonês, estamos aqui para abraçar os brasileiros, os estrangeiros, quem vier, quem estiver. E a nossa oração é que essa live alcance a todos vocês, e vocês sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo. Porque a majestade do Senhor diz assim, irmãos, versículo 12: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmas, a palmos, está em a palmos, irmãos. Vou ler de novo. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou as medidas dos céus a palmos? Ele está fazendo uma pergunta. Quem recolheu na terça parte de um éfas o pó da terra, pesou os montes em romana e outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como se conselheiro o ensinou? Como seu conselheiro o ensinou? Como quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Irmãos, até esse versículo 14 eu quero meditar com você, a majestade do Senhor. Tudo isso que ele está falando é a respeito do Senhor. Quem é que esquadrinha o teu coração? Quem é que muda tudo na tua vida, da água para o vinho? Quem é que transforma a sua vida, aleluia, do pecado para a santidade? Quem é que faz nascer do ventre da mãe um filho, que é a maior alegria da mãe? Que quando ele vai nascer você nem sabe quem é. Como ele vem. E assim também são os animais quando dão suas crias. Nós nunca sabemos como vem aquele animalzinho, o filhote. Então ele está dizendo, quem é? Quem é que guiou o Espírito do Senhor? Quem é que guiou o Espírito Santo do Senhor para chegar até você e entrar em você? Quem é que guiou esse Espírito Santo? A única coisa que João Batista falou, quando estava batizando nas águas no Rio Jordão, ele simplesmente falou a palavra. Hoje eu batizo vocês com água para arrependimento dos pecados. Todo mundo entendeu? Vamos batizar então o povo. Ei pessoal, vamos batizar aqui que é para livrar do pecado. Mas muitos foram batizados, mas não se livraram do pecado, tomaram só um banho de água. Ou foi naquela conversa, naquela coisa, no embalo, e entrou dentro da água lá e batizou, porque todo mundo estava batizando. Então o povo, quando vê povo, fica tudo esperto. Não, vamos lá. Está vendendo alguma coisa mais barata lá. Está vendendo 2 luzes de laranja lá por não sei quanto. Está vendendo tantos quilos de arroz, não sei quanto, no trial. Aleluia. Mas aí descobre que o arroz não está bom, quando compra, porque está muito barato. Então o que acontece? É a mesma coisa, meu irmão, quando você vai lá e toma um banho de água só. Porque João Batista está falando, hoje eu batizo vocês com água para arrependimento de pecados. Então você teria que entrar dentro das águas e se arrepender dos seus pecados, ser batizado, ser nova criatura. Mas muitos ali não estavam ali para isso. Estavam ali por causa da multidão, estava ali. É como Jesus, quando fazia os seus ensinamentos, os seus milagres, muitos estavam ali para ver os milagres, muitos estavam ali para ouvir só.
porque o povo estava andando. Ou muitos iam ali só para comer, porque Jesus fez o milagre do peixe e do pão no meio daquela multidão, naquela manhã lá, ou naquela noite, que estava caindo já à noite, eles estavam todos com fome. Ele fez o milagre, mas muitos iam só para comer. É assim que tem muitas igrejas também, que as pessoas vão só quando termina o culto, fica para o churrasco, fica para o café depois do culto, para a comunhão, que fala que é comunhão, mas vão lá só por causa disso. E muitos vão lá só para perguntar as coisas, para vender alguma coisa dentro da igreja. Muitos são assim. Então, muitos deles não iam ali para se batizar nas águas, levar a sério e mudar de vida. Mas aí João Batista fala assim: olha, hoje eu batizo vocês com água para arrependimento desse pecado, mas vai vir um após mim, esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então muitos deles ficaram assim, atônitos, pensando: quem será esse? Jesus, como não queria aparecer em lugar nenhum, e ele não aparecia mesmo, toda vez que ele fazia milagre, ele saía de cena. Então o que acontecia? Ele simplesmente fazia um milagre e saía de cena, porque ele conhecia o povo que estava ali, que inclusive estava perseguindo ele. E a hora que ele fala a respeito disso aí, e vai vir um após mim que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, então a igreja tem a responsabilidade de fazer 2 batismos para a sua vida: é o batismo das águas e o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque aqui já em Isaías ele fala a respeito da majestade do Senhor, já fala, aleluia, quem criou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou, com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão, quem instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou a sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento. Então o crente tem que ter entendimento, e tem que saber quem está ensinando você, está te mostrando o caminho, está te mostrando com sabedoria, aleluia, é o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que entender e ter sabedoria, que o Senhor quer fazer algo na sua vida, quer transformar, quer mudar, mas você não está deixando, você não está compreendendo ainda, você ainda não alcançou. A plenitude do arrependimento do pecado, para você entrar no reino de Deus, é você cumprir a palavra de Deus aqui na terra. Só isso. E o que falta para você, crente? Entrar na água e ser batizado com água, que é coisa que Deus criou, que é coisa que Deus fez, aleluia, é fácil para todos nós. É um símbolo da igreja que nós fazemos, que nós acompanhamos, que nós vemos. É fácil, é simplesmente fácil. Agora, o difícil, porque aqui tem gente com você, tem um pastor com você, tem um obreiro com você, um presbítero, tem um povo que vai lá, né, no local, que nem aqui nós gostamos de batizar só no rio. Então vai um povo com você no local para ser testemunha, já aceitou Jesus na igreja, então, como Senhor e Salvador da sua vida, então ele vai partir para o batismo. E lá tem um povo fazendo, e depois vai fazer uma comunhão. É fácil. É muito fácil. E esse é o primeiro caminho. Esse é o primeiro ato de Deus. É o primeiro ato. O segundo ato é você ser reconhecido pelo selo e ser selado. É o segundo ato. Agora, quem quer nos dias de hoje ser selado? Porque é o mais difícil, é o mais que exige santidade, exige tempo,
exige que você o busca, exige que você esteja na presença, exige que você se doe, exige que você busque. Uma vez selado, nunca mais sai o selo. Só vai depender de você. Uma vez selado, eu creio que você pode até se afastar, mas você vai ser trazido de volta. Queira ou não queira. Ou pelo amor ou pela dor, você é buscado de volta. Por isso que ele está falando que nós temos que ter um caminho de entendimento. Olha só o versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Então quer dizer que eu e você somos considerados como um grãozinho de feijão, um pingo de água que cai do balde. E para nós queremos chegar até o entendimento de Deus, da vontade dele, da nossa salvação, só através dessa programação, vamos falar assim. Só através, como você vai para, como já preguei aqui, você faz a primeira prova, a segunda prova, o ano inteiro, todo mês fazendo prova, chega no final do ano, você vai fazer o exame. Aí o exame é mais difícil. O exame para você passar de ano. Não é assim? E é a mesma coisa. Você batizou nas águas, agora você está em prova. Você está em prova, você vai na igreja, você está na igreja, você vai, faz as obras da igreja, você faz as programações da igreja, participa de tudo. Mas uma hora você vai ser convidado para fazer o exame. Uma hora você vai ser convidado para fazer o exame. Aí o exame você não corre lá. Pelo menos quando a gente vai fazer exame para entrar nas faculdades, a gente corre lá, faz até cursinho, né? Eu fiz cursinho também do Objetivo. Faz cursinho tudo o ano inteiro. Estuda direitinho as estratégias, tudo direitinho como vai fazer e tal. Aquela coisa toda. E depois você vai lá e empresta o exame para você entrar na faculdade. Para concorrência. Não é assim? Não é diferente. Foi batizar nas águas? Tudo bem? Aceitou Jesus? Batizar nas águas? É nova criatura? É. Agora vai estudar, vai fazer os exames para receber, para passar na prova de Deus. Será que ele merece? Será que ele está pronto? Tem pessoas que passam pela prova, já passa pelo exame em seguida. Aquele ali já foi aprovado. Aquele passou em primeiro lugar. Aí Deus vai escolhendo, vai chamando, o Espírito Santo vai usando, vai falando de você lá para ele. Vai mexendo com você. Cada dia você tem vontade de fazer algo. Cada dia você tem desejo de fazer algo. Cada dia você tem desejo de orar. Cada dia você tem desejo de fazer alguma coisa. Cada dia ele te dá uma coisa para você fazer todos os dias. E assim vai. E você faz com muito amor, com muito prazer, com muita devoção, com muito temor. Você faz. Você pode estar fazendo em 1001 coisa. Aqui lá você não deixa para segundo lugar, não. Aqui lá você deixa em primeiro lugar. E assim é para quem tem entendimento, está dizendo. Porque se você quem instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria. E ele diz assim a palavra do Senhor, versículo 16:
nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele a considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis? A Deus? Você entendeu? Nós somos absolutamente nada. Mas Ele te considera. Ele quer te usar. Porque são muitos. Aleluia. São muitos. E são poucos que são chamados. E muitos daqueles que não estão chamados, estão tirando você o chamado de você. Porque se é algo individual, se é algo só seu, que você tem com ele em particular, tem muitos que estão afastando você do teu chamado. Você continua sendo crente, você continua andando na presença de Deus, mas só que está faltando a entrega, está faltando o individualismo, está faltando assim você ser realmente só você e ele, no particular. É isso que está faltando. Se estiver muito quente, o pastor desliga um deles. Se eu estou sentindo aqui em cima que está quente, tem os ares condicionados também ligados. Então, prosseguindo, versículo 17: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Versículo 18: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontarei com ele? O artifício funde a imagem, e o ourives o cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. Você pode ver que essas pessoas de artifício fundem as imagens. Eles sabem fazer uma imagem. O ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. Ele consegue fazer uma estátua, ele consegue fazer uma pessoa na estátua, mas não consegue modular, transformar, que nem Deus faz em nossas vidas. Quer ver uma coisa? Versículo 20: o sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Isso aqui nós entendemos você adorar imagens. Então ele faz uma imagem, ele esculpe uma imagem, certo? Ele consegue. O sacerdote idólatra, que é aquele que não adora Deus, não crê em Deus e crê nas imagens. As imagens esculpidas que não oscilam. Está parada ali, não cheira, não olha, não faz nada, e eles estão adorando ela. Por quê? É difícil. Olha só que revelação. Por quê? Porque é difícil ter um encontro espiritual com o Espírito Santo. É mais fácil eu colocar alguma coisa ali e adorar. É mais fácil eu me entregar para aquela coisa ali e fazer uma adoração. Então assim, é na Umbanda, é na macumbaria, na feitiçaria, é nas igrejas que não crê em Jesus Cristo, não crê em Deus, como nós cremos. Agora, quando nós mais cremos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós temos intimidade com a palavra do Senhor, quanto mais nós entramos
e andamos com o Senhor, e não somos idólatras, não amamos as imagens, não amamos as coisas materiais, nos entregamos ao Senhor, com certeza o Espírito Santo vai fazer morada em nossas vidas. Ele fala para você e fala para mim assim, e você que está nos assistindo também, no versículo 21, acaso não sabeis? Olha só, acaso, vírgula, acaso, você sabe, eu te criei, você é meu filho, acaso, vírgula, depois eu termino o versículo, acaso, tipo assim, será que você não vê? Será que você não está enxergando? Será que você não está entendendo ainda? Sendo que eu te dei entendimento, sabedoria, direção, será que você ainda não passou pela sua mente que eu estou aqui e só estou esperando você pedir para entrar? Bate na porta que ele entra. Ele vai entrar enquanto você não permitir. Não é isso que está escrito na Bíblia? Batei, batei, abre-vos. Ele está falando assim, acaso está faltando alguma coisa? Aí nós damos um monte de desculpa. Na nossa mente mesmo. Dentro de nós mesmo, nós damos um monte de desculpa. Estou cansado, estou ocupado, tem isso, aquilo, isso, aquilo. Ele está perguntando isso. Você pode, em qualquer lugar que você estiver, invocar Ele e adorar Ele. Aí sabe onde que nós adoramos mesmo Ele e precisamos dEle? A hora que nós estamos no leito do hospital. A hora que nós começamos a ficar doentes. A hora que nós estamos passando por uma dificuldade, uma tribulação. É nesse momento. E muitas vezes Ele permite você passar para você sentir e para depois você reconhecer que foi Ele. Você tem que estar na dependência dEle. Eu, você, qualquer um. Ele falou que nós somos pó, que nós não somos nada, que para Ele nós somos absolutamente nada. Você vai entender o entendimento dEle? Você vai entender que Ele é? Então Ele fala, acaso não sabeis? É uma pergunta. Acaso você não sabe? Vamos lá. Porventura não ouvis? Acaso você não sabe? Porventura você não ouviu? Você está ouvindo sempre? E agora está em todo lugar? Até as pedras estão falando? Agora está em todo lugar? Você não tem desculpa mais de não ouvir a palavra do Senhor? E não saber que Ele existe? Então não tem mais desculpa. Desculpa é você que está dando dentro de você. Mas nem o diabo está conseguindo fazer você. Você põe a culpa no diabo. O diabo não está nem aí. Ele falou, não fui eu. O diabo fala assim, não sou eu não. E põe a culpa no diabo. Sendo que você tem o poder, olha só, hein? Você tem o poder, em nome de Jesus Cristo, de expulsar o diabo. Deus te deu todo o poder. Ele está falando, acaso você não sabe? Acaso você não ouviu ainda? E você tem, está escrito na palavra, que nós temos todo o poder. Quem crê em mim não fará só as obras que eu fiz na terra, fará maiores ainda. Então a verdade é que nós não estamos crendo, porque não estamos fazendo obra nenhuma. Estão fazendo a obra dos homens. As obras de nome nós acordamos no horário, nós não faltamos, nós estamos lá e tudo, não sei o que, aquela coisa toda, por dinheiro. Poderíamos acoplar tudo junto. Fazemos para o homem, mas nós estamos andando com ele, em sabedoria, entendimento,
conhecimento. Eu sei que o meu Senhor vive. Então, em qualquer lugar que eu for, eu carrego Ele. Qualquer lugar que eu for, eu estou com Ele. Qualquer oportunidade que eu tiver, eu estou ouvindo o meu louvor, eu estou orando, estou pedindo. Aonde eu for entrar, com a planta do meu pé, eu já falo: Senhor, entra comigo. Não vou entrar sozinho nisso aí, não. Abençoa aquela pessoa. Coloca as tuas mãos naquela outra. Tira a dor daquela lá. Tira essa perseguição da minha vida. Me guarda no volante. Me guarda no trabalho. Me guarda a minha casa. Guarda meu marido. Guarda meus filhos. Guarda a minha criação que está ali fora. Guarda meu gato. Guarda meu passarinho. Guarda tudo. Cobre com o teu sangue, meu Jesus. Acaso não sabeis? Não ouvis? Veja bem agora. Virou a situação para nós, hein? Não vos tenho sido anunciado desde o princípio? Agora pegou a gente, hein? Está sendo anunciado desde o princípio. Ou não? Você nunca ouviu dizer? Está ouvindo hoje? Desde o princípio nós estamos ouvindo. Desde pequeno, desde que nasceu. Desde o ventre da tua mãe que ia na igreja lá, falava, você sentia lá dentro falando com você já. Depois que nasce, que vem, aí desvia. Não quer mais, arruma companheirinho, amiguinho, arruma isso, arruma aquilo, tal. Arruma namorado, arruma marido, arruma tudo, pronto. Aí já não existe mais. Quero viver a vida. É muitos que falam: eu vou viver a vida. Quando morre, não sabe nem para onde vai. Não vos tenho sido anunciado desde o princípio? Aí cada vez está piorando mais, quer ver? Ou não atentaste para o fundamento da terra? Ou não atentaste para o fundamento da terra? Porque Deus criou a terra, a água, o mar, nós, uma palavra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim o próximo ele fala assim, versículo 22, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados os semeadores, mal se arraigou na terra o seu trono, já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Até aqui, versículo 25. Ele está falando a respeito que ele pode reduzir os principados e potestades que estão perturbando a tua vida, que estão te seguindo, como aqui essa nação que ainda não conhece o Senhor Jesus, não conhece o caminho do Senhor, eles adoram as imagens, adoram os principados e potestades, né? E ele envia nós aqui justamente para isso. Só a nossa presença já muda tudo. Eu não sei porque que aqui em Ramamatos o tufão passa longe, maremoto passa longe, tsunami não chega. Ninguém entende. É o lugar que tem mais igrejas. Será que tem alguma coisa a ver? Shizuoka é o menos atacado. Já disseram que vai partir no meio e começa em Shizuoka. Disseram que quando vier tsunami vai ser aqui. Disseram que é isso aqui, a gente ouve lá não sei onde deu terremoto. Lá não sei onde deu terremoto. Em Tóquio, não sei onde. Em outro lugar, Hiroshima,
teve isso, teve aquilo. Kobe teve isso, teve aquilo. E aqui nada. Guma teve lá. E aqui não tem. Quando tem é fraquinho. Passa. Passou o tufão, oceano. Vai passar aqui também. Prepara. O jornal fala, todo mundo fala. E aqui não passa nada. Será que tem alguma coisa a ver? Será que a mão de Deus está aqui em Shizuoka, esperando que os crentes façam alguma coisa para esse povo? Cai neve lá, não sei onde, frio terrível. Aqui tem frio, mas há pouco tempo. Ninguém morre. Será que tem alguma coisa a ver? Então nós temos que olhar as coisas de Deus como se fosse um sobrenatural e pensar: o que eu estou fazendo nesse lugar? O que estou fazendo nessa cidade? Se programam, se fazem várias coisas, trabalhos de igreja, a maioria das igrejas. O que será? Por isso que ele fala no versículo 26: levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Versículo 26. Esse aqui é o versículo que já aconteceu lá atrás com Abraão. E ele fala conosco ainda hoje. Por isso que em certos lugares não acontece absolutamente nada. Existe uma grande força e um poder. E nunca falha. E a mesma coisa ele falou para Jacó. Quer ver uma coisa? Versículo 27. Porque, pois, diz, ó Jacó, e falhas, ó Israel, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Quer dizer, o meu caminho está encoberto ao Senhor. O teu caminho, o meu caminho está encoberto ao Senhor. E muitos de nós não estamos valorizando. Por quê? Porque ele diz assim: e o meu direito passa despercebido ao meu Senhor, ao meu Deus. Você tem todo o direito. Você não usou tudo ainda. E nem vai conseguir usar tudo. Se você continuar adiando. Se você voltar e parar de adiar, ele fala no versículo 28 para você e para mim assim, ó: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do fim da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Ele não se cansa ou fadiga, e você não ouviu ainda? Você já ouviu, mas você não quer pôr em prática. Você já entendeu, mas está difícil de fazer. Alguma coisa está interrompendo, alguma coisa não está deixando.
Então você tem que tirar essa muralha da tua frente que está te atrapalhando e pôr a muralha de fogo do Espírito Santo, para ver o que vai acontecer. Para ver se a palavra não toca no teu coração, para ver se a palavra não muda, para ver se a palavra não vai te chamar de verdade, se é isso mesmo que você quer. Ele diz assim, irmãos: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Você não pode pensar que Deus não está com você, que Deus não está fazendo algo com você. Você não pode pensar dessa forma. Você não pode esquadrinhar o pensamento de Deus, como eu também não. Só que a palavra nos garante que o que nós temos que fazer e o que nós temos que buscar. E quando nós conseguimos entender, veja bem o versículo 29, hein? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Eu sei que nós cansamos, mas nós temos que multiplicar nossas forças. Não só para nós, mas para aqueles que estão andando conosco, para aqueles que estão conosco. Então vamos dizer, a mulher e o casal, a mulher e o marido e a mulher. Por exemplo, eu completei hoje 67 anos, aleluia. Mas o que minha família fez para mim, eu renovei 20 anos, irmão. Você está entendendo? São essas coisas que marcam e multiplicam sobre você a sua força. Levanta a sua autoestima, levanta tudo. E Deus faz a mesma coisa. Quando nós buscamos, quando nós fazemos a vontade dEle, Ele levanta nós, porque sabemos que somos fracos, somos pecadores, mas não devemos se apoiar nisso. Não, de maneira nenhuma. Devemos mudar o disco, mudar a forma de pensar, porque Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Talvez você está cansado, preocupado com uma série de coisas. Faz algo desse jeito, meu filho, desse tipo, misericórdia, você quer viver muito mais. Eu quero fazer aniversário todo ano. Levanta o vigor. Você fazer uma visita, você abraçar um irmão, você entregar alguma coisa, você fazer algo, você levanta o vigor de uma pessoa. Você levanta a pessoa que está toda derrubada, toda preocupada. Se levanta com uma palavra, com um versículo, com um abraço, com uma mensagem de aniversário. Tal pessoa se lembrou de mim. Eu tenho uma base de 1000 e poucos amigos. Para todos eles faço questão de mandar um feliz aniversário, quando faz aniversário. Não é por interesse não, é porque eu gosto de fazer, então eu acho que o pessoal ouvindo do outro lado, ela vai se sentir, olha, o pastor Reis lembrou de mim. Simples assim. Um exemplo para você. Você pode lembrar de outra maneira, de outro jeito, de outra forma. Você mandar um oi, você curtiu uma coisa que ele fez, curtiu uma coisa que ela fez. Aleluia. Isso não é só com os de fora, não. Principalmente com os da família. Principalmente com os da família. Surpresas, olha, funciona muito, viu? Dependendo da surpresa, você pode até mandar para o céu mais cedo, mas
Vá com calma. Mas surpresa funciona muito. Alegria, revigora, muda. Você sabe que tem pessoas que prestam atenção em você, estão ali ao redor de você para te ajudar. Porque nós dependemos um do outro. Por isso que Jesus falou o segundo mandamento: amar o teu próximo como a ti mesmo. Dependemos, não adianta. Versículo 30: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços se exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Até aqui, irmãos. Esse último versículo para você guardar no teu coração, com a sua alma, entendeu? Mas os que esperam no Senhor, eu sei que você está esperando no Senhor, eu sei que você está renovando suas forças no Senhor, e o crente tem que fazer isso, todos os dias, todo momento que você estiver passando uma tribulação. Lembre-se, é um dia após outro, é uma noite por choro, pela manhã alegria. Lembre-se que tudo passa, aleluia. Ele renova suas forças, sobe como asa, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Faça isso. Tem um dia uma tribulação, no outro dia vai ser diferente. Está cansado um dia, você pode ver, se está cansado, se você descansa bem, no outro dia você revigorou tudo. Não é assim? Agora, se você não descansar bem, no outro dia você vai estar pior ainda, mais cansado ainda. Todos nós somos tipo uma máquina que não for bem cuidada, que não for bem distribuído tudo, que não for bem consertado, bem conservado, vai sofrer consequências. É como carro, é como máquinas, é como... Nós temos que ser cuidados. E o que está mais interessado em cuidar de nós, realmente, é o nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus Redentor. Aquele que nos criou e quer o melhor para nós e o melhor para você. Amém? Passou um pouquinho do nosso horário, mas eu peço perdão a todos vocês. Estava muito empolgado aqui, em nome de Jesus, mas eu peço para você que abra lá em Salmos 23, nós lemos uma passagem lá a respeito desse Salmo 23, eu gostaria de ler o Salmo 23, todos nós conhecemos, você também conhece, aleluia, a respeito, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença do meu adversário, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Esse Salmos 23 é um salmo muito importante para a sua vida, para a minha vida, que ele realmente é o nosso pastor, e nada vai nos faltar, como nada nos faltou. Temos o alimento em nossas mãos, que é a palavra dele, e que você possa, como todos nós que lemos aqui Isaías 40, que nós possamos, todos nós, andar só na palavra, meditar a palavra do Senhor, para o nosso entendimento, conhecimento
e pela vontade do nosso Deus e obediência a Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, Pai de poder, majestade e grandeza, aqui estamos, Senhor meu Deus, encerrando o culto, um culto abençoado, uma palavra revelada pelo Espírito Santo para nossas vidas, para a vida dos teus filhos que estamos assistindo. Peço ao Senhor que o Senhor venha alcançar cada um deles, meu Pai, abençoando, transformando, curando, libertando a cada vida, a cada família, que entenda a palavra e anda nos caminhos do Senhor, Pai. Que possa, meu Deus, buscar o Senhor, todo momento, todo instante, se entregando a Ele, obedecendo a Ele, em amor, Pai, em fé, em esperança, em perseverança e obediência ao Senhor, Pai. Que tudo seja conforme a Tua vontade, Teu querer, que tudo seja conforme a Tua palavra, revelada pelo Espírito Santo, para nossas vidas, para a vida de cada um de Teus filhos. Que eles possam buscar o Consolador que está aqui na terra com todos nós, que faz morada em nós, para que nós possamos ter intimidade, conhecer o Reino do Senhor, conhecer, Senhor meu Deus, as coisas maravilhosas e possamos receber a nossa salvação, Senhor. Para o dia que o Senhor vir buscar a sua noiva, possamos subir ao Senhor, para depois nós venhamos com o Senhor para reinar nessa terra, para falar do Teu amor, para falar da Tua palavra. Que todos os crentes, todas as vidas, todas as igrejas possam pregar a palavra genuína, possam buscar, Senhor meu Deus, ao Espírito Santo, que é o selo das igrejas, para que vidas venham entender, para que vidas venham ser transformadas e curadas pelo poder do Senhor, Pai. E o nome do Senhor seja glorificado, que o Senhor continue conosco, nos abençoando aqui no Japão, e que esse povo, Senhor meu Deus, essa nação, uma nação abençoada, uma nação que anda na justiça, uma nação, Senhor meu Deus, que está preparada para ser o piloto, meu Pai, desse mundo, para ser o piloto das nações, Senhor, meu Deus, que eles possam, meu Pai, receber o Senhor, abrir o coração com a Tua palavra, conhecer o Senhor Jesus Cristo como nós conhecemos, que é o caminho, a verdade e a vida, se arrependendo dos seus pecados, Senhor, e andando nos Teus caminhos, Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos para essa nação, é assim como todas as outras nações, Senhor, que tem nos assistido, tem nos acompanhado, que sejam abençoados, sejam alcançados pelas Tuas mãos e pelo Teu poder, Senhor. É em nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade, e que o Senhor continue conosco, nos abençoando, dando força, Senhor, meu Pai, e o Espírito Santo dando entendimento, conhecimento, sabedoria, para nós pregarmos a palavra do Senhor a todas as nações e a todo esse povo aqui no Japão. É em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, eu vou ministrar a bênção apostólica, e o culto estará terminado em nome de Jesus. Aleluia! A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder, e o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Vamos aplaudir o Senhor, que merece toda a honra e toda a glória. Bom, e paz, vocês acompanhem até amanhã, às 10h30 da manhã, com mais uma palavra poderosa, um culto abençoado, revelado pelo Espírito Santo para a sua vida e para a minha vida e para todos nós, em nome de Jesus. Será nosso convidado especial, em nome de Jesus, que você receba as bênçãos do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Tchau, um beijo no coração.